Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia do desafio Relacionamentos Humanos. Olá, Emerson, tudo bem? Vanessa, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Vamos trabalhar hoje sobre relacionamentos amorosos. E tal como eu fiz ontem, essa vai ser um pouco a estrutura das nossas conversas ao longo dessa semana de desafio. Eu vou sempre estabelecer uma certa ordem de apresentação do conteúdo de maneira que fica fixado para todo mundo. E como ontem eu vou começar com uma provocação. Ontem eu comecei com uma poesia do Khalil Gibran e hoje eu vou começar com um texto, um trechinho na verdade de um texto do Miloš, que eu tive a oportunidade inclusive de apresentar há alguns meses atrás, eu acho, quando numa das lives literárias eu falei do livro Miguel Magnara. Para quem não se lembra, depois vale a pena dar uma conferida lá no meu perfil do Facebook, tem as lives literárias todas disponíveis. Para quem não conhece, eu vou falar muito rapidamente só para contextualizar toda a frase, de maneira que vocês consigam entender bem o contexto. Eu desliguei o ventilador que eu acho que deve estar fazendo bastante barulho aí para vocês. Antes de mais nada, desculpa, eu não dei boa noite para todo mundo que está chegando agora e sobretudo nem perguntei se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, espero que sim. Vamos lá. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, avisem aí. Ontem algumas pessoas se queixaram de que estava bastante interrompido. Vou ver se tem aqui algum comentário nesse sentido hoje. Por enquanto, não. Então vamos dar sequência. Então, só para poder contextualizar rapidamente a frase, o Miguel Magnara, que é a obra que eu digo da qual eu tirei esse trechinho, é uma peça de teatro do Oscar Miloš. E nessa peça o Miloš conta a história daquele que seria o Dom Juan histórico, aquele Dom Juan que de fato existiu. É um personagem, né, que existiu de fato, Miguel Magnara, e que tinha todas as características do Dom Juan, né? Ele era um grande sedutor que, um belo momento da sua vida, ele finalmente se apaixona. E esse se apaixonar aí tem toda uma implicação sobre a vida dele, que aqui não vem ao caso contar para vocês agora, mas que muda completamente a vida dele. E o trechinho que eu escolhi diz o seguinte, é um diálogo entre o Miguel Magnara e a mulher por quem ele se apaixona perdidamente, chamada Girolama. E diz assim, o Miguel Magnara dizendo: "Sim, Girolama, dizeis a verdade, não sou como era. A luz externa não tem muito valor. Não é ela que nos ilumina. Acendeste uma lâmpada no meu coração. Agradeço-vos infinitamente, Girolama." Com isso aqui eu já encontro motivo suficiente para a gente começar a nossa conversa. Porque o que nós vamos falar hoje dos relacionamentos amorosos precisa ter, em alguma medida, como horizonte, de compreensão, justamente essa ideia que está em jogo aqui. O Miguel Magnara foi mudado por uma luz que foi acendida no seu coração pelo encontro com uma mulher, quer dizer, um encontro amoroso. Isso aqui, certamente, é o ponto que eu quero que todo mundo tenha um pouco em mente enquanto a gente for conversando, porque é daqui que a gente vai começar, a desenvolver um pouco mais. Quer dizer, como é que a gente pode viver de forma madura a experiência dos relacionamentos humanos, especialmente quando o que está em jogo são estes relacionamentos aos quais a gente poderia chamar aí de relacionamentos amorosos. Quer dizer, na clínica, uma das queixas mais frequentes, e aqui nos stories, quando vocês mandam perguntas, ou quando naquela ocasião, quando eu perguntei para vocês sobre o que vocês gostariam que eu falasse, e quando surgiu o tema relacionamento, este foi certamente um dos temas mais recorrentes, A ideia, os dois mais recorrentes foram exatamente do que eu tratei ontem e este, dos relacionamentos amorosos. E o que mais aparecia eram questões como a traição do meu marido, a traição da minha namorada, a experiência de alguma medida eu ter traído, isso me doer, a experiência de olhar para o relacionamento, olhar para aquela pessoa com quem eu topei estar junto e descobrir que
ela tem defeitos que me pareciam antes, né? Eu não dava atenção a eles e de repente eles começam a saltar às vistas de uma forma muito evidente. Quer dizer, qualquer um dos que estão aqui e que já viveu em alguma medida um relacionamento amoroso há de reconhecer nos movimentos, né, havidos nessa troca entre você e o seu amor, né? Há de reconhecer algum tipo de circunstância nas quais estas coisas que eu acabei de relatar aparecem. A gente, quando fala de traição, a gente tende a pensar na coisa sempre numa perspectiva um pouco quase novela mexicana, né? Mas veja que traição tem um montão de caras, né? E é engraçado porque normalmente a gente fala, né? A gente usa certos chavões de novela da Globo, né? Quer dizer, eu perdoo tudo, menos traição, né? E esse é um chavão que a gente não se dá conta de que a gente aprendeu, né? Quer dizer, um chavão que a gente aprendeu numa novela, né? Que a gente aprendeu num jeito de se relacionar com a vida que não é o jeito próprio humano, que não é, né, a maneira como a gente se olha profundamente para si mesmo e para os relacionamentos, como a gente percebe na gente a experiência de trair, esperar o perdão da traição, né, e ser traído, né, e ver em si mesmo este movimento difícil, né, do perdão. Digo tudo isso só para contextualizar para vocês o tipo de demanda com a qual eu quero trabalhar e que eu gostaria muito que todos que estão aqui, em alguma medida, refletissem e começassem a prestar atenção. Quer dizer, a proposta dessa semana de reflexão, de desafio, sobre os relacionamentos humanos é oferecer para vocês alguns recursos que lhes permitam viver adequadamente os relacionamentos humanos de forma madura, tá? E hoje nós vamos falar então de alguns recursos para viver estas situações como estas aqui, não são, né, evidentemente só estas situações, mas situações como estas que todo mundo já deve ter identificado na vida, seja consigo mesmo, seja com pessoas próximas de vocês. Como eu fiz ontem, eu vou apresentar para vocês uma premissa, que na verdade hoje são duas premissazinhas, são complementares na verdade, e depois um desenvolvimento em 3 partes distintas. Então, com isso vocês conseguem também se organizar um pouco melhor na minha escuta, na compreensão do que eu quero desenvolver com vocês. Então, eu vou apresentar um conjunto de 2 premissas curtas e depois um desenvolvimento em 3 partes que vai sempre trazer aqui algumas ferramentas que permitem a vocês compreender melhor a relação que vocês estabelecem quando o que está em jogo são relações amorosas. Quais são essas 2 premissas? Estão intimamente vinculadas uma à outra. A primeira premissa, que é a seguinte: não é possível, vejam, anotem isso, que isso aqui é muito importante. Não é possível se falar em relacionamento humano sem que haja amor. O que isso significa? Parece, né, um pouco pesado como juízo, mas é exatamente isso. Vou muito rapidamente só desenvolver isso para vocês entenderem adequadamente. Todo relacionamento humano é o relacionamento entre um eu e um tu. Se há um relacionamento entre um eu e o tu, necessariamente deve haver um tipo de relacionamento no qual as 2 partes se relacionam uma com a outra em vista o tempo inteiro da totalidade do outro. Quer dizer, eu não posso dizer que eu estou me relacionando com o outro em vista de uma particularidade. Vou dar um exemplo prático. Se eu disser que eu me relaciono com uma pessoa porque, vou dar um exemplo bem bobo assim, mas é para vocês entenderem o tipo de coisa que está em jogo. Eu me relaciono com fulano porque ele tem um nariz bonito, né? Quer dizer, se eu me relaciono com o outro em vista de uma parte, eu não estou me relacionando com o outro, eu estou me relacionando com aquela parte que me chamou a atenção. Muitas vezes acontece nos relacionamentos amorosos alguma coisa exatamente dessa perspectiva e que, em larga medida, tira de cena justamente aquilo que está em jogo nesta premissa. Não é possível se falar de relacionamento humano se não houver amor. E muitas vezes, quantas vezes, pensem vocês nas inúmeras situações em que vocês se relacionam, né, com outras pessoas, seja, né, um namorado, um pretendente, um ficante, o esposo, aquele rapazinho, aquela mocinha que eu vi numa determinada circunstância, e a gente se relaciona com essas pessoas, atento a um detalhe, né? Atento a um aspecto daquela realidade. Quando eu faço isso, pessoal, é como se eu me relacionasse com um copo, né?
Quer dizer, eu me relaciono com um tipo de... Quer dizer, ao me relacionar com um copo, eu não amo o copo. Quer dizer, eu preciso que ele seja útil para aquilo que ele é útil. Então eu gosto da utilidade dele. Quer dizer, eu não amo o copo, né? Eu não me relaciono com ele como eu me relaciono com uma outra pessoa. Então essa primeira premissa é muito importante. Apesar de, aparentemente, ela indicar pra gente, né, um campo amplo demais, e a gente vai falar hoje de relacionamentos amorosos, eu quero que vocês todos tenham isso em perspectiva muito claramente na hora de vocês avaliarem aquilo que vocês chamam de relacionamento amoroso. A forma como vocês pensam o relacionamento com o seu amor, né, o seu objeto de amor. Tá? Então, a primeira premissa é essa: não é possível se falar de relacionamento se não houver amor. E a segunda premissa é complementar a esta, qual é a forma suprema de amor? Onde é que, em alguma medida, eu posso dizer que eu amo de verdade, eu amo completamente? A forma suprema de amor é exatamente eu eliminar todos os cálculos, eliminar toda a expectativa de alguma recompensa. Quando eu me relaciono com o outro, eliminando os cálculos e eliminando toda a expectativa de uma recompensa, aqui eu finalmente posso fazer a experiência de estar falando de algo que diz respeito ao amor propriamente dito. Tá? Então, as duas premissas que eu trouxe para vocês, repito rapidamente para avançar. Primeira premissa: não é possível se falar de relacionamento humano se não houver amor. E o amor na sua forma suprema de expressão, é o abrir mão de todo o cálculo, é o abrir mão de toda a expectativa de uma recompensa. Algo sobre o que, inclusive, falamos ontem, na live de ontem, quando a gente falava dos relacionamentos familiares. Né? Já falava sobre de um outro contexto, mas era disso aqui que a gente falava. Essa forma suprema, de expressão do amor, se eu ligar o ventilador aqui e ficar fazendo muito barulho, vocês, por favor, me avisem. Se ficar ruim, é porque está muito quente e eu preciso de um ventilador. Essa forma suprema de expressão do amor, que é a ausência de cálculos, ela vai, sobretudo, se manifestar, então, quando eu me relaciono com o outro querendo não algo para mim, mas querendo algo para o outro, um bem para o outro. Tudo bem? Então guardem essas duas premissas, porque agora eu vou avançar aí numa compreensão global do que está em jogo quando a gente está falando de relacionamentos amorosos. Se porventura, repito, ficar ruim de me escutar por causa do ventilador, me avisem aqui, por gentileza, que eu desligo o ventilador. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, então, do nosso desenvolvimento aqui. Se a gente, então, tem essas premissas em jogo, a gente agora precisa entender o que acontece, porque nós não estamos falando do relacionamento que há entre mim e vocês. Eu não estou falando do relacionamento que há entre mim e um amigo. Eu não estou falando do relacionamento que há entre você e o seu vizinho, entre você e o seu colega de trabalho. Eu estou falando do relacionamento que há entre você e o seu amor. A pessoa que você ama, a pessoa a quem você quer entregar a sua vida. Vamos falar nesses termos mais gerais. Então eu preciso agora entender um detalhe. Como é que essa experiência típica do relacionamento humano, que é o amor, pode se caracterizar por algo a que eu dou o nome de um relacionamento amoroso? Essa é a pergunta que eu quero responder para vocês aqui agora. Quer dizer, o relacionamento amoroso, ele vai ter uma característica especial, digamos assim. Quer dizer, este amor que eu derramo pelo outro tem uma característica especial quando a gente está falando de relacionamento amoroso. E é uma característica que é o seguinte: toda a experiência de amor que há no relacionamento amoroso, ela se caracteriza por um dar-se ao outro comovido, um entregar-se ao outro comovido. Então a gente tem aqui duas expressões importantes: dar-se e comover-se com o outro. Quer dizer, é verdade que se eu me relaciono com o Renan, e no nível de um relacionamento humano, é verdade que há entre mim e ele algo que a gente poderia caracterizar como amor. Mas entre mim e o Renan não vai haver, por força, da qualidade das relações que a gente tem, a gente é amigo, não vai haver esse dar-se comovido, sobretudo depois com todas as consequências que a gente vai ver na sequência disso aqui.
Então, o que a gente precisa, logo de cara, começar a entender é que eu estou agora oferecendo para vocês um recurso para vocês perceberem. Quando eu me relaciono com essa pessoa, com esse rapaz, com essa moça, esse pretendente, essa pessoa que eu encontrei numa festa, que eu encontrei numa circunstância tal e que me chamou a atenção, quando eu me relaciono com essa pessoa, como é que eu posso saber se ali há a perspectiva, quer dizer, da construção de algo a que a gente pode dar o nome de amor, né? De um relacionamento amoroso? Então, as duas coisas que eu quero falar para vocês é isso: o dar-se e o comover-se. O que é o dar-se? Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para falar sobre isso, porque certamente qualquer um de vocês muito facilmente entende o que significa o dar-se para uma pessoa. Quer dizer, um dar-se que é de fato, né, quer dizer, com todas as características aí, quer dizer, de uma certa, até mesmo de uma certa intimidade, né? Um dar-se que tem as características de uma disponibilidade total para o outro. Uma disponibilidade total para o outro que não mede, né? Quer dizer, não fica medindo pedacinhos. Eu vou dar um pedacinho aqui, eu vou só dar esse, vou só dar um beijo, eu vou só dar um abraço, eu vou só dar uma noite, não. Quer dizer, se há relacionamento amoroso, há uma disponibilidade de dar-se e de dar-se integralmente. E aqui, esse dar-se integralmente vai ter uma consequência. Qual é a consequência disso aqui? Quem se dá para o outro, olha isso que eu vou dizer para vocês, inevitavelmente se dispõe a perdoar o outro. Olha só, a palavra perdão, né, vem de doar para, né? Perdoar, né? Quer dizer, eu, em alguma medida, quer dizer, o ato supremo do dar-se para o outro, né, é justamente oferecer para ele a possibilidade de, diante do erro, diante do limite, diante da diferença, diante da queda, eu me dispor a dar a mão para ele, para levantá-lo. Quer dizer, eu perdoar significa que eu dou a mão para ele, eu me dou, né, para ele, para que ele possa se levantar. Então, a experiência de dar-se para o outro, né, a experiência de amar como dar-se para o outro, pressupõe a capacidade de perdoar o outro. Então aqui a gente já vai ter, né, perto daquela motivação que eu dizia para vocês antes, a gente já vai ter um belo de um problema, né? Porque a maior parte, eu dizia para vocês, das queixas que me apareceram, quando eu trouxe para vocês, né, a pergunta sobre o que vocês querem que eu converse com vocês, eram queixas que diziam respeito justamente a isso, né? Não, fulano me traiu, ou eu traí, e agora ele não me perdoa, né? Sei o que eu faço. Então, a gente já tem aqui uma primeira chave de leitura, né? Estou disposto a dar tudo até o perdão, né? Estou disposto a dar tudo até o perdão? Quer dizer, isso aqui é significativo para a gente, né? A segunda questão que está em jogo aqui é a capacidade de se comover pelo outro. Então, é um dar-se comovido. Então, não é um perdoar pura e simplesmente porque é um dever moral. Não é um perdoar pura e simplesmente porque eu tenho que salvar o meu casamento. Não é um perdoar porque me disseram que se eu não perdoar eu vou para o inferno. Não é um perdoar porque está escrito na Bíblia que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Não é um perdoar porque o meu psicólogo falou que o perdão, se a gente não perdoa, a gente fica doente. Não, quer dizer, é um perdoar comovido. É um perdoar, portanto, que tem todas as características de um afeiçoar-se pelo outro, de um mover-me. Comover é isso, estar comovido é mover-me junto com o outro. Quer dizer, quando eu estou disposto a perdoar, é quando eu, em alguma medida, descubro em mim uma comoção diante do erro do outro, diante do escorregão do outro. Eu descubro que comover-se significa justamente isso, pessoal. Pensa, eu vejo a traição do outro, eu vejo o esquecimento do outro, e eu me comovo quando eu percebo que, cacete, eu também traio, eu também me esqueço. Porque a traição não é simplesmente o teu cônjuge, o teu namorado, o teu ficante, o teu sei lá o que, né? Ficar com uma outra pessoa. Isso não é só isso que é traição. A traição também é um esquecimento. A traição também é quando, vejam, é forte o que eu vou dizer,
Mas a traição também é é traição também quando eu estou lá num restaurante com a minha, com o meu amor, né? E estou lá preso no celular, né? Mandando mensagem, olhando as atualizações. Isso também é traição, né? Isso também é um jeito de trair, né? É um jeito de trair, por exemplo, quando eu me nego, é uma traição quando eu me nego, por exemplo, a tornar público o amor que eu tenho por uma pessoa. Isso é uma traição. Então, quando a gente começa a perceber que a traição não é um requisito dele ou dela, a traição é algo que eu carrego, nessa hora eu aprendo, eu descubro em mim uma capacidade de comoção. Eu descubro em mim uma capacidade de, meu Deus, eu sou como ele, somos assim, somos limitados e por isso eu preciso dar mais de mim. Um ao outro precisa dar-se mais de si para que os dois juntos se levantem. Então, esse primeiro ponto para mim, né, da nossa conversa, é muito importante que todo mundo guarde bem anotadinho na cabeça. Se vocês querem verificar se aquilo que vocês estão experimentando pela pessoa com a qual vocês estão descobrindo, uma afeição, verifiquem essas duas coisas. Eu sou capaz de me dar totalmente ao outro, inclusive como perdão, e sou capaz de me afeiçoar a ele, comovidamente por ele, me deixando tocar por ele, me deixando tocar por toda a humanidade dele, e toda a humanidade dele não é só aquela coisa bonita que eu vi no início, toda a humanidade dele, efetivamente. Aquela coisa bonita, ela é fundamental, certamente, porque ela que atrai, é ela que me chama a atenção, é ela que brilha e que me faz voltar o meu olhar para aquela coisa. Mas tudo o que a pessoa precisa estar contemplado no meu olhar amoroso. Tudo o que a pessoa é. Por quê? Todo relacionamento, premissa 1, todo relacionamento humano é amor. Porque não pode haver relacionamento humano se não for contemplação da totalidade. Então, guardem bem estas duas coisas aqui, tá? Guardem bem. A Ana está aqui falando, esquecer a data de casamento não é traição. Mas né, muitas vezes é concebido como tal, né? Então tudo que a gente puder pensar aqui, cada um de vocês pensa nas pequenas traições que fazem cotidianamente, né? Com os teus, né, os amores das vidas de vocês, né? Quantas traições a gente faz, né? Quer dizer, a capacidade de perdoar, né, ela necessariamente vai passar pela capacidade de se comover pelo outro. Ponto 1, avanço para o ponto 2 da nossa conversa, porque até aqui nós estamos falando do quê? Quer dizer, se eu tenho essas duas coisas, o que está acontecendo? A possibilidade de eu experimentar algo a que eu posso chamar de relacionamento amoroso. Agora vamos então a um novo passo nessa história. Se eu tenho isso, o que eu preciso a partir do momento que nasce essa disponibilidade? O que precisa que eu carregue comigo para que cresça entre mim e aquela pessoa que eu amo algo a que eu posso chamar de relacionamento amoroso? Quais são as condições para que haja um relacionamento amoroso? Quer dizer, a gente vai falar de 4 coisas aqui, então já se preparem para anotar 4 coisas importantes aqui, tá? A primeira eu já falei para vocês, né? Quer dizer, as condições para que haja um relacionamento amoroso são, primeiro, aquelas premissas que eu já disse para vocês. Quer dizer, eu estou me relacionando com uma outra pessoa, então necessariamente eu preciso estar disposto a amar, ou seja, eu preciso estar disposto a contemplar o outro na totalidade do outro. E a totalidade do outro não é só o que eu vejo, é inclusive a latência. Lembra que eu falava disso para vocês, né? Aquilo que está no contorno da pessoa, quer dizer, como possibilidade. Então, essa é a primeira condição para que esse dar-se comovido se transforme mais profundamente em um amor. E aí vem a segunda condição, e essa é imprescindível. Sem essa aqui, a gente não consegue mais falar de fato de algo que a gente poderia chamar de um relacionamento amoroso. Por quê? Lembra que eu falava, né, dando o exemplo do Renan, né? Entre mim e o Renan, há amor? Há, mas somos amigos, né? Quer dizer, o que vai começar a mudar o relacionamento é quando eu começo a entender que essa atenção, esse desejo de atenção pela totalidade do outro,
quando isso começa a galgar passos de profundidade. Eu começo a entrar mais, eu começo a entender que não posso parar na superfície, eu não posso parar naquilo que eu estou vendo, eu preciso ir fundo nesse processo, né, nesse dar-me comovido, nessa atenção à totalidade dos fatores daquela pessoa que eu tenho na minha frente. Então essa segunda condição, ela é certamente imprescindível para que a gente comece então, né, a falar de um relacionamento com as características daquilo que a gente chama de um relacionamento amoroso. Terceira condição desculpa. A terceira condição fundamental é justamente a gente começar a perceber uma outra coisa importante. É que o que é que caracteriza, como é que eu consigo descobrir. Então, eu vou dar um passo aqui um pouco mais complicado com vocês, mas se vocês me acompanham, a gente vai juntos nesse negócio. Quer dizer, como é que eu posso, até agora nós estamos falando de um movimento, né, quer dizer, de um posicionamento meu na relação com o outro, né? Quer dizer, tem um certo dar-me comovido para o outro, tem uma certa disposição de amor, uma certa disposição de atenção à totalidade, uma certa disposição de profundidade. Até que todo mundo me acompanhou, sim ou não? Agora, quando a gente está no relacionamento, a gente em alguma medida precisa começar a perceber a gente mesmo neste relacionamento. Até agora, estamos falando apenas, né, de uma disposição minha na relação com o outro, ou seja, o foco está no outro. Mas e como é que eu me coloco nessa relação? Dizer, o que é preciso de mim nesta relação? E é aqui a terceira condição fundamental. Quer dizer, eu na relação, necessariamente me manifestarei como um eu, como alguém disposto, alguém com tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, com todas aquelas duas condições de dar-se comovido, tudo aquilo, eu estarei ali naquela relação quando eu me movo. Porque quando é que a gente sabe que o eu da gente está vivo? É quando o eu da gente se move. Quer dizer, quando a gente está trancado no nosso quarto, meditando, fazendo porcaria nenhuma, deitado na rede preguiçoso, quer dizer, a gente não faz a experiência de um eu, né? A gente faz a experiência de um troço misturado com a realidade, um troço meio que achatado, né, pela realidade. Quer dizer, eu sei que eu estou presente quando eu vejo um movimento, quando eu vejo uma atitude, quando eu vejo uma ação. Portanto, a terceira condição da experiência, né, do relacionamento amoroso é exatamente que de tudo isso que a gente falou até agora, nasça em mim um movimento pelo outro, algum tipo de atenção, né, algum tipo de ação pelo outro, em favor do outro, em razão do outro. Quer dizer, eu faço algum gesto. E aqui, pessoal, a gente pode pensar em infinitas possibilidades. Desde gestos simplicíssimos, como, sei lá, né, algo que meio que ficou esquecido e que pode soar estranhíssimo, né, que se fale sobre isso, né, mas, por exemplo, o abrir a porta, né, do carro para a namorada, ou como aquele gesto de carinho, né, de afetuoso, né, quer dizer, de uma certa carícia que a sua namorada te faz, que a sua pretendente te faz, coisas que parece que hoje, né, soam estranhamente demodé, né, como se, né, o amor fosse alguma coisa que estivesse na moda, né, e tivesse que estar na moda, né. O amor é um troço ridículo, absolutamente ridículo, né, e tem que ser ridículo de fato, né? Quer dizer, quando ridículo no sentido de que não tem, quer dizer, ele não está preso, né, a essa coisa encaixadinha, né, segundo normas de moda e normas de momentos culturais. Quer dizer, é preciso a gente empreender gestos que revelem que o eu que está se relacionando com o outro ama. Porque se não há gestos, imagina o seguinte, pessoal, eu me relacionando com, né, a minha esposa, digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, digo para todo mundo, né, que eu amo minha esposa, só que alguém me assiste, um terceiro me assiste no meu relacionamento com a minha esposa e não vê gestos meus,
que revelam o amor que eu tenho por ela. Pelo contrário, vê gestos meus de distração, vê gestos meus de esquecimento, vê gestos meus de traição. Quer dizer, quando os meus movimentos não falam de uma disponibilidade para o outro, de um voltar-se para o outro, de um dispor-se para o outro, evidentemente os meus gestos vão estar comunicando toda uma outra coisa. Então, como ele é, eu sei que ele está vivo quando ele se move, quer dizer, eu preciso mostrar que o meu eu está vivo no relacionamento, movendo-me em razão do outro, movendo-me pelo outro. Cada um de nós precisa aprender a fazer isso aqui, Às vezes é aqueles gestos simples de olhar amoroso, de contemplação amorosa, quer dizer, o gesto de trazer para casa uma flor, o gesto de cuidar da roupa do namorado de um certo jeito, do esposo de uma certa maneira, quer dizer, aquele gesto simples que faz com que o outro diga, um terceiro diga, ali, nesse relacionamento há amor. A gente precisa aprender isso aqui. A gente precisa, sobretudo, eu não quero falar sobre isso porque eu me alongaria muito mais aqui e não vem muito ao caso, e tem gente que certamente saberá falar disso muito melhor do que eu. Quer dizer, a gente precisa aprender aquelas linguagens, lembra? As 5 linguagens do amor, A gente precisa ficar bilíngue no relacionamento, A gente tem que aprender a linguagem de amor do outro e empreender movimentos que permitam ao outro dizer, quando vê o meu movimento, dizer, este me ama, Este me ama de verdade. Então essa é a terceira condição. Eu falava para vocês que eram 4 condições, e a quarta condição, ela é quase que uma consequência dessa terceira condição. Porque o meu gesto, o meu movimento pelo outro tem que ter uma razão de ser. Eu não posso me mover pelo outro pura e simplesmente, porque, sei lá, ele me atrai, Mas eu tenho que me mover pelo outro em razão de alguma coisa. E sobretudo, e este é o ponto importante, e isto aqui obriga a vocês a um trabalho todo novo, obriga a vocês a uma consciência, qual seja, o meu movimento na relação com o outro, todos os meus gestos, tudo que eu faço na relação com o outro, tem que ser em vista da sua, eu vou usar um termo meio complicado aqui, mas eu vou explicar para vocês o que ele significa. Tem que ser em vista da sua salvação. Eu preciso me mover no relacionamento com o outro para salvar o outro. O que quer dizer salvar o outro? O que quer dizer salvar? Salvar o outro significa dizer, pagar o preço pelo bem do outro. Eu preciso me sacrificar pelo outro. Olha que coisa impressionante. O meu movimento na relação com o outro tem que ser em vista do bem dele. Tem que ser em vista do crescimento dele, tem que ser em vista da transformação daquela pessoa na potencialidade que eu contemplei um dia. Tem que ser em vista, justamente, da realização da pessoa na sua plenitude. Um relacionamento amoroso que não tem no horizonte esta possibilidade de o outro ser completamente aquilo que ele é, ou seja, um relacionamento que não tem no horizonte a liberdade, não será um relacionamento amoroso. Não será sequer um relacionamento. Será um uso, será um abuso, como eu tive a oportunidade de falar com vocês naquela live sobre os relacionamentos abusivos. Então, guardem bem essas 4 condições, porque elas todas colocam vocês, cada um de vocês na berlinda. Essas 4 condições colocam vocês num problema. Quer dizer, o meu relacionamento amoroso depende da capacidade que eu tenho, quer dizer, de olhar para o outro segundo a lógica da totalidade, depende da capacidade que eu tenho de não parar na superfície e avançar para a profundidade, avançar para dentro, avançar para um nível em que eu não contemplo só a capa, mas eu contemplo toda a potencialidade. O meu relacionamento será tanto mais maduro, quanto mais eu estiver disponível a mover-me na relação com o outro, de forma que eu revelo através do meu ato o meu amor pelo outro, e o meu relacionamento será tanto mais verdadeiramente relacionamento amoroso, quanto mais eu estiver disposto a salvar o outro. Ou seja, quanto mais eu estiver disposto a tornar o outro mais ele mesmo, e não o que eu penso, falávamos ontem, e não o que eu espero, como falávamos ontem, mas ele mesmo, livre.
O relacionamento amoroso é lugar de liberdade. Um relacionamento amoroso é, finalmente, uma possibilidade muito viva, e esse é o terceiro e último ponto da nossa conversa, uma possibilidade muito viva e necessária, eu diria, de eu me sacrificar por isso. Porque para que o outro seja livre, eu tenho que me sacrificar por ele. Para que o outro seja livre, eu preciso, em alguma medida, despejar todas as minhas energias para que ele se torne mais si mesmo. É um sacrifício. A palavra sacrifício é uma palavra muito bonita, porque a gente normalmente escuta a palavra sacrifício como uma coisa meio, quer dizer, ou a gente escuta como uma coisa, que causa meio asco na gente, porque é muito pouco natural falar de sacrifício, ou a gente escuta a palavra sacrifício como se fosse uma coisa meio de sacristia, uma coisa meio de religiosinha, Não, a palavra sacrifício vem de trabalho, ofício, sacrifício vem de sacro ofício, trabalho sagrado, ou seja, um movimento, uma atitude, uma ação sagrada. Quer dizer, é sagrada por quê? Porque quando eu estou diante do outro, contemplando aquilo que o outro pode ser em termos de potencialidade, eu estou, pessoal, diante de um mistério. Diante de um mistério que é absolutamente imponderável. Quer dizer, eu não consigo colocar dentro dos limites daquilo que eu espero. Quer dizer, é muito maior do que tudo aquilo que eu penso e desejo. É muito maior do que todo o bem que eu posso querer para a pessoa que eu amo. É muito maior. Então, estar disponível para o sacrifício é certamente estar disponível para lançar mão de todos os recursos que eu tenho para um trabalho, para uma atitude que tem como horizonte o mistério do ser do outro, a imponderabilidade daquilo que está na minha frente, aquilo que eu não estou conseguindo ver agora. Imponderável é aquilo que eu não consigo segurar, que eu não consigo pesar. Imponderável é isso, não tem peso, eu não consigo dar o peso certo, porque eu não consigo pôr na mão, é maior do que eu, me escapa da mão. Então, a disponibilidade de sacrifício é a possibilidade que eu tenho de tornar o relacionamento um relacionamento de fato, lugar de liberdade. Então, termino aqui a conversa, vou retomar rapidamente num resumo bem rapidinho aqui, 2 palitinhos, já passei do meu tempo de novo, só para variar, só para vocês anotarem aqui todo o percurso. Falei para vocês de uma premissa, na verdade uma dupla premissa. Todo relacionamento humano, ele deve ser um relacionamento de amor, senão não é relacionamento humano. E trata-se de um relacionamento de amor que tem como expressão suprema a capacidade de abrir mão de todos os cálculos. Se isso está presente, está aberta para mim a possibilidade de me relacionar com o outro numa perspectiva amorosa. Mas este relacionamento vai se tornar de fato amoroso se cumprir o primeiro passo da nossa conversa, que era uma capacidade de me dar totalmente pelo outro de forma comovida. Ou seja, dar-me totalmente significa perdoar comovido, ou seja, eu deixar-me afetar pela humanidade do outro, pela pessoa que é o outro. Segundo passo da nossa conversa é que isso tudo aqui exige-nos algumas condições. 4 condições eu disse para vocês. A primeira, já disse que era uma premissa, eu preciso entender que aquele relacionamento é um relacionamento humano, portanto precisa ter amor, mas um amor em profundidade. Terceiro ponto, um amor que se manifesta em atos, e atos que visam a salvação do outro. Então estes são os pontos. E o terceiro e último ponto da nossa conversa é que, se tudo isso, se essas condições todas estão presentes na relação que eu estabeleço com o outro, o que vai acontecer? Eu vou me dispor a um sacrifício pelo outro. Eu vou me dispor, portanto, a ajudar, a mover todos os recursos que me estão disponíveis no sentido de fazer o outro ser mais ele mesmo. Beleza? Pessoal, agora eu vou propor para vocês um desafio de hoje para amanhã, até o horário da próxima live, nosso próximo desafio. Vou propor para vocês alguns exercícios. Um exercício, mas que tem algumas partes importantes aqui. Tá?
o que a gente vai precisar fazer? E aí, isso aqui tem um precedente aqui importante para a gente poder levar a termo esse exercício. O precedente é que as pessoas que vão realizá-lo estejam de fato amando, né? Estejam de fato vivendo uma experiência amorosa, né? Seja lá em que nível isso estiver acontecendo. Se esse precedente estiver respondido, a gente pode avançar. O exercício vai ser da seguinte forma. A proposta primeira, né, dizer para vocês, é vocês aprenderem, né, dizer, eu quero que vocês aprendam a ampliar o olhar de vocês acerca do outro. O que significa isso? Eu quero que vocês comecem, né, eu quero que na relação com aquela pessoa que vocês amam, né, vocês não fiquem presos apenas ao superficial. Vocês precisam fazer um exercício de ir para mais além do que aquilo que vocês estão vendo. Quer dizer, sobretudo quando aquilo que vocês estão vendo são apenas aquelas coisas que sobraram do desenvolvimento da relação. Muitas vezes a gente começa um relacionamento e no início, né, é tudo colorido, né, tudo cor-de-rosa, quer dizer, né? Mas aí o tempo vai passando, a gente começa a prestar atenção nos defeitos e aí os defeitos passam a ser o centro de toda a questão, né? Então, o que eu quero, o exercício o exercício, ele vai começar por isso aqui. Vamos ampliar de novo os olhares, porque quando a gente quando a gente começa a olhar para o defeito, é como se a gente fizesse isso com o nosso olhar, né? A gente só vê aquilo que entra dentro, né? Quer dizer, de um limite muito circunscrito, né? A gente fica preso dentro de um horizonte pequenininho. Então a gente tem que aprender a ampliar o olhar. Ampliar o olhar para ver o quê? Ver o relacionamento dentro de um espectro mais amplo. Ver o relacionamento dentro do seu desenvolvimento como um todo. Ou seja, eu preciso ver o relacionamento desde o princípio. Então, o exercício vai ter como primeira tarefa esse ampliar o olhar e como segunda tarefa, alargar também, quer dizer, rasgar o coração, né? E rasgar o coração por que via? Por via da memória daquilo que me aconteceu no início. Pensem, cada um dos que está aqui agora, pelo amor de Deus, é ou não é verdade, que quando você conheceu aquela pessoa, para quem você falou, eu amo essa pessoa, eu amo esse homem, eu amo essa mulher, eu estou disposto a ficar do lado dela, pensem se não é verdade, que naquele momento, o que você contemplou, não chega nem perto daquilo que hoje você está olhando. Aquilo que você contemplou foi marcado por uma atração, dizer, uma atração que viu alguma coisa para além daquela coisa superficial. Aconteceram aquelas 4 condições, eu não tenho dúvida disso. Só que a gente vai apagando essas 4 coisas, preso ao detalhe. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar, ou seja, precisa olhar para o outro, não mais a partir do pequenininho, mas olhar a partir do largo, ou seja, a partir de toda a história do desenvolvimento, e alargar o coração da gente, ou seja, deixar entrar de novo aquelas coisas que por primeiro me impactaram no relacionamento com aquela pessoa. Dessas 2 coisas vai nascer, quem fizer o exercício direitinho, a terceira coisa importante, que é uma retomada da liberdade. O que eu quero provocar em vocês, o que eu quero que vocês se exercitem, tem como consequência, pessoal, que você vai descobrir de novo, no teu relacionamento com a pessoa que você ama, a liberdade. Uma liberdade que tem quais características? A característica de eu não estou mais me anulando e não estou tão pouco, né, reduzindo o outro a minha imagem. Eu estou, na verdade, me reencontrando e reencontrando aquela pessoa que eu encontrei no início. Então o exercício praticamente vai ser o quê? Esteja diante da pessoa que você ama. Beleza, voltou. Deu uma pausazinha, não sei porquê. Igual ontem aconteceu de novo. É o finalzinho, aí tu vai chegando no final, o Instagram vai pedindo pra gente parar. Então, repito em 2 palavras e termino. O exercício vai ter como tarefa, né? O exercício, o desafio para vocês de hoje e para amanhã. Olhar para a pessoa que vocês amam com um olhar amplo, olhando para ele dentro de toda a história que vocês já viveram juntos, desde o princípio,
E o segundo aspecto disso é alargar, rasgar o coração de vocês pela memória daquele momento inicial que gerou em vocês toda a disposição de amor que vocês hoje conhecem muito bem, né? E que teve todo o desenvolvimento que vocês conhecem muito bem. Vocês vão saber se fizeram direitinho a tarefa, e hoje eu estou dando, além do exercício, eu estou dando para vocês o critério de correção depois do exercício. Vocês vão descobrir se vocês fizeram direitinho o trabalho quando vocês perceberem que renasce entre vocês a liberdade. Você fica livre, você não fica mais anulando as tuas, se anulando, né? Mas você fica totalmente disponível a encontrar e reencontrar. Todo disponível, inclusive, para se reencontrar. Ok, pessoal, eu acho que vai chegando no final, começa a travar, Manuele, acho que é por isso. Peço desculpas se isso está acontecendo, mas chegamos ao final, vamos dar sequência aqui. Vamos encerrar a nossa live desse segundo dia do desafio. Lembro a vocês que amanhã o desafio vai ser... agora até eu tenho que me lembrar aqui. São 7, minha cabeça... São os relacionamentos de amizade, tá? Depois, se eu estiver falando bobagem, vocês vão receber o e-mail para ter certeza. Mas acho que são os relacionamentos de amizade. A gente vai falar sobre isso amanhã, sobre amizade. E eu queria pedir para vocês, aqueles que não se inscreveram e que quiserem se inscrever, para receber todos os dias aqui o aviso da live, que podem ir lá na bio, o link está disponível ainda para vocês, não tem nenhum problema. Vai lá, clica, preenche o formuláriozinho, que é um formulário simples, de forma que vocês estão no mailing list nosso, que permite vocês estarem sabendo sempre, antecipadamente, qual é o conteúdo da live, alguma mudança que pode vir a acontecer, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Hoje chegamos a 600 aqui em uma determinada altura da nossa conversa. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Divulguem, espalhem o máximo possível esse material que aqui é para todo mundo. Eu preciso e quero muito que todos vocês consigam enfrentar a vida de uma forma mais madura. Esta é a proposta. Se a gente pode se ajudar como pessoas, amadurecendo e estando nas relações de forma inteira, a gente só ganha com isso. Não só porque as pessoas ao nosso redor começam a contemplar uma possibilidade real de uma vida inteira, íntegra, estável como personalidade, como também a gente começa a mudar o próprio tecido social. Não tem sociedade que permaneça desmontada como a nossa se a gente começa a descobrir, começam a pular entre nós, né? Quer dizer, pessoas maduras para as quais a gente começa a olhar. Tornem os relacionamentos de vocês relacionamentos maduros, tornem isto. Isso depende de você. Não espera que o outro amadureça. Amadureça você primeiro, cara. Amadureça você primeiro para que o teu amor amadureça, para que ele cresça junto com você e cresça porque você está dando a mão para ele e para que você está se dando como ouvido para ele. Aprenda a fazer isso. Não, ao invés de ficar se queixando, ao invés de ficar reclamando, ajuda o outro a crescer. Se você ama de fato, você está disposto a salvar a vida do outro. Queira salvar a vida das pessoas que você encontra. Queira salvar a vida das pessoas que você encontra. E para isso você, nego, precisa ficar forte. E eu quero, ao final desses 7 dias de desafio, encontrar umas 10.000 pessoas absolutamente mais maduras, mais fortalecidas, pelo menos no que diz respeito aos relacionamentos. A partir disso aqui, 1 milhão de coisas podem vir a acontecer, eu tenho absoluta certeza disso. Obrigado por todos que estão aqui, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê amanhã. Printem aí essa tela e divulguem para todo mundo o que está acontecendo entre nós aqui. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã.